Após a morte do meu filho, meu neto fez uma escolha surpreendente, a verdade exposta no tribunal. O coração de Maria estava desfeito. A dor da perda de Jonas a esmagava como um peso inescapável. A casa antes cheia de risos e histórias agora ecoava o silêncio da saudade. Ela se sentava na cadeira de balanço, fechando os olhos, lembrando do filho que amava tanto. Como poderia algo tão terrível acontecer? Jonas, um trabalhador honesto, sempre lhe ensinou a importância da dignidade e da luta. Mãe, o que vale mais do que a verdade? Ele dizia. Mas agora, no profundo abismo da dor, a verdade parecia uma floresta densa e sombria. Felipe, seu neto amado, era o espelho de Jonas. Os olhos de Felipe, tão semelhantes aos de seu pai, refletiam uma mistura de tristeza e raiva. Ele se lembrava das aventuras que teve com Jonas, das noites em que juntos sonharam com um futuro melhor. Mas tudo mudará em um instante cruel. Um acidente que não parecia ser acidental roubou de Felipe não apenas um pai, mas o seu porto seguro. Enquanto o bairro, normalmente vibrante, se calava em respeito à família enlutada, algo agudo e perturbador pulsava dentro de Felipe. Ao conversar com amigos na escola, ele descobriu que um colega, filho de um empresário influente, estava diretamente envolvido na morte do seu pai. O desespero misturou-se à indignação. O que ele deveria fazer? Silenciar ou expor a verdade? Cada dia que passava, a tensão em casa aumentava. Maria tentava ser forte e encorajá-lo, mas a angustiante dúvida a perseguia. Até onde sua coragem poderia levá-los? É melhor se calar do que sofrer, uma frase que ecoava em sua mente, como um triste mantra. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto os julgamentos se aproximavam, a comunidade começou a se mobilizar. Amigos e vizinhos trouxeram flores e palavras de conforto. Maria sentiu a força da união, um fio invisível de coragem que atravessava o sofrimento, iluminando a escuridão ao redor. Os olhos de Felipe brilhavam com a esperança que apenas a solidariedade poderia proporcionar. No tribunal, o ambiente parecia pesado. As testemunhas surgiam uma a uma, e as verdades distorcidas desse mundo cruel apareciam como sombras. Então, no momento mais tenso, uma revelação explosiva jogou tudo para o alto. Felipe estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar suas vidas para sempre. Em meio a olhares expectantes, ele sentiu seu coração acelerar. A escolha estava diante dele: proteger sua família ou buscar a justiça. O silêncio da sala parecia um grito ensurdecedor. E agora, na encruzilhada da vida e da dor, Felipe se perguntava: a verdade realmente prevaleceria? Como seria o amanhã se ele decidisse falar? A sala do tribunal estava impregnada de um clima denso, como se o ar estivesse carregado de angústia e expectativa. Felipe olhava para os rostos que o cercavam, a maioria conhecida, amigos que vieram para apoiá-lo. Ele sentia a pressão de cada olhar fixo nele. A voz do advogado do empresário ecoava na sala, insistindo em uma narrativa que soava falsa e fria. Acidente, ele repetia, como se essa palavra pudesse apagar a dor. Mas Felipe sabia a verdade. Ele recordava a última conversa que teve com Jonas, a forma como seu pai lhe falava sobre caráter e o peso das escolhas. Você sempre tem que decidir entre a verdade e a mentira, filho. Lute pela verdade, não importa o custo. Aquela frase o acompanhou como um farol em meio à tempestade. E agora a tempestade estava prestes a se intensificar. O juiz, um homem de expressão severa, observava atentamente. Felipe, de pé diante de todos, sentia que aquela era a hora decisiva. A mão suava em tensão, e seus pés pareciam cravados no chão. Mas ele não estava sozinho, podia sentir a força de Maria, sua avó, pulsando em sua direção. Um leve movimento dela, um aceno encorajador, fez com que seu coração batesse mais forte. Foi nesse momento que uma nova testemunha entrou. Parecia nervosa, os olhos arregalados, e ela hesitou antes de falar. Quando se apresentou como amiga de Jonas, uma onda de emoção encheu o ambiente. As palavras vieram lentamente, mas foram como um sopro de esperança. Ela revelou que tinha estado presente no dia do acidente e que sabia mais do que havia sido contado. Felipe se lembrou de cada detalhe discutido na escola, as conversas murmuradas entre adolescentes. Ele não estava sozinho, a mulher começou.
e as palavras dela tomaram a sala como um fogo que se alastra. Havia outro carro, e eu vi quem estava dirigindo. Um arrepio percorreu a espinha de Felipe. A coragem da testemunha parecia iluminar o que restava de sua fé na justiça. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo a adrenalina correr. O que essa revelação significava para ele? O peso da verdade começava a ressoar como uma explosão silenciosa dentro de si. E quando Felipe decidiu dar um passo adiante, sentiu as palavras escaparem. Eu não posso viver sabendo que a verdade não foi revelada. O murmúrio em torno da sala cresceu em um zumbido, os rostos se voltaram para ele, curiosos e ansiosos. Ele viu o pânico no rosto do advogado do empresário, e isso só lhe deu mais coragem. Eu estou aqui para lutar pela memória do meu pai. Ele não pode ser esquecido. Maria, presa entre a dor e a esperança, sentiu lágrimas quentes escorrem pelo rosto. Felipe também estava lutando não apenas por Jonas, mas por todos que tinham sido silenciados pela mentira. O peso do desafio estava claro, mas havia uma centelha de luz que começava a brilhar. Todavia, a sala ainda estava infestada de incerteza. A reação do juiz, a resposta do advogado, o olhar do empresário, tudo flutuava em um mar de imprevisibilidade. Felipe percebeu que mesmo se a verdade fosse revelada, o caminho adiante seria marcado por batalhas ainda maiores. O silêncio que se instalou era palpável. Era o momento da verdade, mas quanto disso ainda estaria por vir? O destino de muitos dependia de uma escolha a ser feita, e como a consciência pesava, Felipe soube. Ele tinha apenas feito o primeiro movimento. O que aconteceria agora? Ele se voltou para o tribunal, aguardando as consequências da coragem desencadeada. Com uma adrenalina crescente, Felipe se perguntou se havia coragem suficiente para resistir. A verdade estava prestes a emergir. Mas como isso mudaria tudo? Em seu coração batia a promessa de luta e a esperança da justiça. E enquanto a sala em peso observava, uma nova revelação estava prestes a se desenrolar. De que forma isso poderia impactar seus planos? O silêncio se arrastou como uma sombra na sala. Felipe sentia a pressão do ambiente aumentar, como se cada segundo arrastasse consigo o peso de toda a dor que ele e sua família carregavam. O olhar do juiz estava fixo na nova testemunha, as palavras dela ainda ecoando na mente dele. Enquanto os murmúrios aumentavam, ele percebeu que ali, naquele momento, a verdade poderia se transformar em esperança ou em uma lembrança dolorosa. A testemunha hesitou, lágrimas nos olhos, como se temesse o que estava prestes a revelar. Eu tenho medo. Foi um dia horrível, e começou sua voz trêmula. A sala estava atenta, ciente de que tudo dependia daquela mulher que parecia carregar nas costas um peso muito maior que o dela. Felipe deu um passo à frente, tentando transmitir coragem através de seu olhar. Você é mais forte do que imagina. Fale. A frase escapou de seus lábios com a urgência de quem já havia sofrido o bastante. Ele sabia que a verdade precisava ser revelada, não apenas por ele, mas por todos que se sentiram engolidos pela dor e pela injustiça. Ela respirou fundo e prosseguiu. No dia do acidente, vi um carro em alta velocidade. Eu reconheci. Era o filho do empresário. Jonas não estava numa corrida, ele estava apenas tentando voltar para casa. Os olhos de Felipe se arregalaram e seu coração acelerou. O vínculo que ele sempre acreditou existirem entre os dois, agora parecia mais forte que nunca. Eu vi o que aconteceu. O empresário estava lá, seguindo meu amigo como um predador. Os sussurros se intensificaram. O advogado do empresário se contorceu em seu lugar, suas palavras mal saindo. Isso é absurdo. Não pode ser verdade. Mas o juiz, contrabalançando o movimento, ergueu a mão para silenciar a sala. Felipe sentiu uma onda de esperança e medo ao mesmo tempo. A revelação dela poderia mudar tudo, mas e se o sistema não estivesse preparado para aceitar uma verdade tão impactante? Obrigada por ter coragem de falar, Felipe disse, sua voz firme agora. É tudo o que precisamos. A verdade é poderosa. Ele sabia que isso poderia ser o que faltava para mudar a maré em favor de Jonas. Instintivamente ele buscou o olhar de Maria, que mesmo com os olhos cheios de lágrimas, lhe deu um sorriso encorajador. A atmosfera estava impregnada de uma nova energia. Uma bruxa de esperanças e medos agora pairava sobre todos ali. E enquanto o advogado do empresário tentava desacreditar a testemunha, Felipe se viu lembrando de seu pai. Foi ele que me ensinou a ter coragem. Ele não merece ser esquecido por mentiras. A voz de Felipe ecoava pela sala, criando uma conexão entre os presentes. Ele percebeu que aqueles que o cercavam estavam mais próximos, unidos pelo desejo de justiça. Cada palavra que ele pronunciava parecia tocar o coração de alguém. Se nós não falarmos, quem o fará?
A pergunta pairou no ar, reverberando na mente dos que ali estavam. No entanto, a tensão crescia à medida que o advogado tentava desviar a atenção para a imagem do empresário, colocando dúvidas sobre a credibilidade da testemunha. Felipe sabia que precisava agir. O tempo estava se esgotando. Como uma chama acesa, a esperança de justiça começou a se solidificar no peito de Felipe, mas ele também sentia o peso da responsabilidade. Ele precisava preparar o próximo movimento, não apenas para vencer essa batalha, mas para garantir que a verdade de Jonas fosse finalmente ouvida. Uma nova revelação ainda pairava no ar, como se aguardasse o momento certo para se manifestar. E no meio disso tudo, Felipe se perguntou: o que mais estava escondido sob a superfície? O que mais ele precisaria enfrentar para que a verdade finalmente triunfasse? A luta acabará de começar. O ambiente na sala de tribunal estava voraz, como um mar revolto prestes a transbordar. Felipe sentia seu coração pulsar em um ritmo acelerado, os olhares dos presentes pesando sobre ele, como se cada uma dessas almas estivesse depositando suas esperanças em suas palavras. A testemunha havia aberto uma porta que ele temia estar escancarada para uma verdade amarga, mas irresistível. O advogado do empresário estava em ritmo frenético. Essa mulher não é confiável. Ele disparou, seu tom cortante reverberando. Ela estava distante, pode muito bem ter confundido o que viu. Felipe viu a testemunha encolher os ombros, o medo ameaçando apagá-la do tribunal. Mas o impulso de Felipe foi mais forte que o desânimo. Ele sabia que uma mentira poderia encobrir a verdade, mas a luz da justiça não se apagaria facilmente. Ela sabe o que viu. E se você realmente se importa com a verdade, por que não deixá-la falar? A voz de Felipe explodiu no ar, incendiando a sala. Ele sentiu a adrenalina invadir suas veias. Era a hora de lutar não apenas por Jonas, mas por cada ser que já havia se sentido impotente diante da injustiça. Um suspiro coletivo se espalhou pelo tribunal. Maria, na bancada atrás dele, segurava a mão de uma amiga, seus lábios cheios de um misto de medo e esperança. A força do olhar dela fez com que Felipe se mantivesse firme. Ele percebeu que não estava sozinho. Aquela sala estava cheia de pessoas que também desejavam a verdade. Me escutem. Ele voltou a falar. Hoje não é só Jonas que está em jogo. É a nossa sociedade. É a possibilidade de fazermos justiça por aqueles que não têm voz. Ele viu chamas acesas nos olhos de alguns membros do público. Aqueles que estavam cansados de silêncio e conformismo. O filho do empresário pode ter status e poder, mas todos aqui merecem ouvir a verdade. A afirmação reverberou como se um peso estivesse sendo removido dos ombros de todos. Felipe percebeu que as palavras que brotavam dele eram mais do que apenas um apelo. Era um grito de libertação. A testemunha, encorajada pela energia nova que emitia do lado de Felipe, ergueu o queixo, uma nova determinação em sua expressão. Eu sei o que vi. Não deixarei que a verdade morra em minhas palavras. A sala respondeu com murmúrios de apoio, as vozes se entrelaçando em um coro de solidariedade. O advogado do empresário tentou interromper, mas o juiz, visivelmente perdido em seus próprios pensamentos, parecia hesitar. A balança da justiça estava, pela primeira vez em muito tempo, começando a inclinar-se para o lado de Felipe e Jonas. Enquanto a atmosfera mudava, um novo pensamento cruzou a mente de Felipe. E se houvesse mais alguém disposto a se erguer e falar? Uma sombra de esperança iluminou seu interior. Mas, o que mais ele poderia fazer para garantir que essa chama acesa não se apagasse? Mais importante ainda, quem estaria disposto a tomar essa coragem ao seu lado? Quando a testemunha finalmente olhou para Felipe e assentiu, como se estivesse entregando a ele não apenas suas palavras, mas também sua força, ele sentiu que algo novo poderia estar prestes a nascer. Mas a batalha ainda não havia terminado. A pergunta ainda pairava. Quem mais poderia ajudar a expor a verdade? E mais que segredos mais obscuros poderiam vir à tona, mudando novamente o destino de todos? Felipe sentiu um frio na barriga, pressentindo que estava prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. A tensão na sala de tribunal era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade prestes a se transformar em um relâmpago. Felipe olhou para os rostos que o cercavam, cada um com suas histórias, suas angústias e principalmente suas esperanças. O que aconteceria agora? A pergunta martelava sua mente. A testemunha, que até então parecia uma sombra, agora era um farol de coragem. Ela dividiu seu olhar entre o juiz e empregou todas as suas forças para falar. Eu estava lá. Vi o que aconteceu. E não tenho medo de me pronunciar. Sua voz, antes tremida, agora ressoava firme, como um tambor que lhe dera uma marcha. Felipe sentiu suas mãos suarem.
Era aquele o momento que ele tanto esperava. O advogado do empresário, visivelmente abalado pela mudança, tentou desferir um golpe de retórica. Mas e se ela estiver apenas tentando se vingar? Todos nós sabemos como as emoções podem distorcer a verdade. Ele atacou com ferocidade, mas Felipe não permitiria que a injustiça se escondesse atrás de palavras bem articuladas. Ele respirou fundo e, decidido, levantou a mão. Vingança? Essa mulher não busca vingança. Ela busca justiça, assim como todos nós. Não podemos confiar apenas nas palavras de alguém que tem tudo a perder. A verdade é um direito de todos, e ela aqui está para lutar por isso. As palavras saíram como um grito em meio a um mar de murmúrios. O juiz, finalmente despertando do seu cisma, inclinou-se à frente e pediu calma. Vamos ouvir a testemunha. Sempre há espaço para a verdade nesse tribunal. A sala repercutiu em uma onda de aprovação e o advogado parecia murchar. Um novo clima brotava entre os presentes. Felipe sentiu a adrenalina crescer em seu corpo. Era um momento crucial, e ele sabia que não poderia deixar a oportunidade passar. Enquanto a testemunha começava a relatar seu testemunho com mais clareza, Felipe apenas observava. O relato dela começou a tirar as amarras da responsabilidade de Jonas. Cada palavra parecia um golpe em defesas frágeis, a organização do poder que dominava a sala. Olhos se abriram, corações começaram a acelerar. A verdade era como um eco que não podia ser silenciado. Quando ela terminou, o silêncio caiu como uma capa pesada sobre todos. Felipe notou Maria segurando com força o braço de sua amiga, lágrimas brotando em seus olhos. Ele podia sentir a dor dela, o desejo que aquele momento fosse libertador. Mas ele sabia que ainda havia mais. Naquele exato instante, um homem se levantou da plateia. Era Carlos, um ex-colega de trabalho de Jonas, alguém que sempre havia ficado à sombra do empresário. O olhar dele era sério, cheio de determinação. Eu também tenho algo a dizer, ele declarou com firmeza. Eu estava lá, e o que vi não é compatível com o que foi dito. Há mais na história, muito mais. Os murmúrios voltaram, agora se transformando em vozes elevadas de surpresa e expectativa. Felipe sentiu seu coração acelerar. Carlos poderia abrir uma nova porta, uma nova esperança. Mas ao mesmo tempo ele se perguntava, quais seriam os riscos envolvidos? O empresário tinha recursos e conexões poderosas. O que Carlos teria a perder ao falar? Subitamente uma nova preocupação surgiu em sua mente. E se eles não fossem os únicos que estavam prontos para falar? E se houver outros? Felipe pensou, o frio na barriga aumentando. Será que havia mais pessoas dispostas a se levantar contra um sistema injusto, cujas consequências poderiam ser devastadoras? Enquanto os olhares se voltavam para Carlos e o silêncio sussurrante voltava a tomar conta do tribunal, a pergunta ressoava: quem mais se ergueria? E quais verdades eles estariam dispostos a compartilhar? Era o início de uma nova era, mas a batalha pela verdade acabará de começar. Carlos respirou fundo, como se estivesse canalizando toda a sua coragem em um único gesto. Ele já tinha dado um passo à frente, mas a verdadeira batalha ainda estava por vir. Os olhos de todos estavam fixos nele, e o tempo parecia parar. O que vi naquela noite, naquele escritório, muda tudo. Eu vi e ouvi coisas que podem incriminar não só Jonas, mas muito mais gente que está lá em cima, do lado de fora deste tribunal, manipulando tudo, ele declarou. Sua voz imperturbável, apesar do peso da responsabilidade. Felipe sentiu seu coração pulsar com a possibilidade. Ninguém esperava por isso. Carlos, aquele homem que muitos viam como medroso e insignificante, tinha agora participação crucial nesse jogo. O advogado de Jonas, mesmo atônito, fez o possível para se recompor e atacar novamente. E você, Carlos? O que realmente estava fazendo lá? Seu interesse não é o mesmo daqueles que você agora tenta denegrir? Carlos não hesitou. Eu era o homem que fazia o trabalho sujo. Flores e pedras, Jonas sempre disse, mas para ele eu era apenas a pedra. Estava lá para entregar documentos e vi tudo. Ele sempre disse que tinha o controle da situação, mas quem estava realmente em perigo era o meu amigo Pedro, que foi tratado como um peão nesse tabuleiro. A vida dele não valia nada e eu não poderia me calar. Os murmúrios na sala aumentaram. Era como se a energia tivesse mudado. A luta de Carlos não era apenas individual, era um grito de indignação a favor de todos os que já se sentiram impotentes diante de poderosos. Felipe não pôde deixar de perceber Maria, que com lágrimas agora escorrendo, apertava a mão de sua amiga com tanta força que parecia querer extrair dela toda a dor acumulada. Ele pensou em como era fácil sucumbir ao medo na presença de pessoas como Jonas. Aquelas histórias que vinham à tona pareciam ligadas à vida de todos ali, incluindo a deles.
O tribunal não era apenas um local de disputa jurídica, era a arena onde verdades ocultas começavam a emergir. Carlos, agora tomado pela onda de emoção, continuou. Eu não tinha coragem antes, mas ao ouvir a coragem dessa mulher, não posso ficar calado. A manipulação que ele fez, não é só sobre o que aconteceu naquela noite, é sobre tudo: vidas arruinadas, sonhos destruídos. Felipe se lembrava da dor de perder alguém valioso. Ele precisava tomar uma atitude. O que Carlos estava fazendo ali era algo maior. Era uma conexão com todos que já sentiram a injustiça bater à porta. É por isso que estamos aqui. Para mostrar que a verdade tem um peso. E que juntos podemos levantar essa cultura de medo em torno de pessoas como Jonas para o chão. Felipe gritou, sua paixão alimentando o fogo de resistência. E quanto mais falavam, mais pessoas na plateia começaram a se mover, como se aquecidos pela chama da coragem. Havia rostos conhecidos, muitas lágrimas e sussurros de apoio. Mulheres e homens que lutavam em silêncio, agora se aproximavam verbalmente, prontos para ecoar suas verdades. Felipe olhou novamente para Carlos. Havia mais pessoas além deles, mais vozes que poderiam se levantar. E se cada um deles tivesse sua história para contar? Mas antes que pudesse processar tudo, o juiz interrompeu o turbilhão de sentimentos pedindo ordem. Parece que nesta sala não ouvimos apenas uma verdade, mas um grito de uma verdade coletiva. Mas vamos precisar de mais uma pausa para organizar isso, ele disse, com um tom de seriedade. Felipe olhou em volta. A antes sóbria sala agora pulsava com vida e emoção. O que aconteceria a seguir? As lágrimas e gritos silenciosos ecoavam através das histórias que se entrelaçavam. Se surgisse mais alguém disposto a falar, seria a virada definitiva. Enquanto todos se preparavam para o próximo ato da batalha, uma dúvida começou a atormentar Felipe. E se isso tudo acabar em uma nova onda de desconfiança e represálias? Ele lutou para afastar essa questão, mas a inquietação permaneceu. Agora, o tribunal era muito mais do que um espaço de julgamento. Era um campo de batalha onde a verdade escorregava por entre as frestas e nas mãos de muitos, poderia se tornar uma arma poderosa. E com cada revelação, o que mais viria à tona? O silêncio e a expectativa na sala eram palpáveis. Felipe sentiu um frio na barriga. Ele sabia que o próximo movimento poderia mudar tudo. O juiz batia a madeira com impaciência, mas a energia na sala era de resistência e renovação. Quando o juiz finalmente decretou a pausa, os murmúrios reverberavam como ecos na mente de todos os presentes. Carlos olhou para os amigos, seus olhos brilhando com a nova luz que começava a brotar. Havia uma força coletiva no ar, uma esperança que se espalhava como um incêndio. Maria, ainda com lágrimas nos olhos, se virou para ele e disse, você fez isso, Carlos. Você nos deu coragem. Enquanto todos se levantavam para uma pausa, Felipe viu um homem mais velho se aproximando. Aproximou-se devagar com passos firmes e parou diante de Carlos. Meu nome é Miguel, apresentou-se. Sua voz tremia, mas havia uma determinação que iluminava seu olhar. Eu fui um amigo de Pedro. O que aconteceu com ele me marcou profundamente, e eu não consigo mais ficar calado. Felipe sentiu suas mãos suarem. Miguel era conhecido na comunidade como alguém que sempre calava a verdade. Por que agora ele estava disposto a se levantar? Isso poderia ser o impulso que precisavam. Você está certo sobre Jonas e seus caprichos. Ele destruiu vidas. Miguel continuou, sua voz começando a ganhar volume. Eu vi o que ele fazia, mas sempre tive medo das consequências. Hoje, aqui, quero contar o que sei. Ele olhou ao redor e viu aprovação nos rostos de muitas pessoas. Os murmúrios agora eram de encorajamento. Miguel respirou fundo. Naquele dia fatídico, Pedro me pediu ajuda. Ele sabia que a situação dele era cada vez mais arriscada. Eu não fiz nada. Eu fui um covarde. Os olhos de todos estavam fixos nele enquanto a tristeza e a culpa se misturavam em seu rosto. Mas hoje vou expor a verdade sobre como ele foi usado e descartado. É a hora de dar voz àqueles que sempre foram silenciados. Com cada palavra, a sala parecia fechar-se em um abraço caloroso. Não era apenas Miguel falando. Era a representação de todos que já se sentiram impotentes. Felipe sentiu lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Era algo que ele não podia conter. A empatia e a dor compartilhadas criavam um laço invisível entre desconhecidos, transformando o tribunal num espaço sagrado. Enquanto Miguel continuava sua história, outros começaram a se levantar, pequenos relatos ecoando no ambiente. Juntas, suas vozes formavam um coral de resistência, e Felipe podia sentir na pele a força de uma verdade inabalável. A bravura de Miguel acendeu algo dentro dele, e ele percebeu que não poderia ficar inerte.
Após a fala da primeira testemunha, aquela sala se tornará um lugar de revelações. Um a um, outros começaram a se manifestar, contando histórias de traição, abuso e manipulação. Vidas não podem ser tratadas como peças de um tabuleiro. Pedro era uma pessoa, gritou uma mulher da plateia. Havia um eco emocional que reverberava, e a sala pulsava com novas verdades se desenrolando. Mas, no fundo de sua mente, uma preocupação persistia em Felipe. O que aconteceria com esses corajosos após suas revelações? E se Jonas, por sua influência e poder, tomasse medidas drásticas para calá-los? Nesse momento de agitação, alguém que Felipe considerava como um amigo se levantou. A tensão aumentou no ar. Ele hesitava, os olhos furtivos, enquanto todos se voltavam para ele. E assim a pergunta ficou pairando no ar. O que esse amigo tinha a dizer? E seu silêncio era mais perigoso do que suas palavras. Enquanto todos esperavam isso se desenrolar, Felipe tomou um fôlego profundo, aguardando o próximo ato desse drama que estava prestes a se intensificar ainda mais. Um silêncio denso preencheu a sala à medida que o amigo de Felipe se levantava. Os sinais de nervosismo em seu rosto eram visíveis, como um desvio do olhar e os lábios trêmulos. Por um instante parecia que todos prendiam a respiração, aguardando uma revelação que poderia ter o poder de abalar as fundações daquela luta por justiça. Lucas, o que você está fazendo? Felipe sussurrou, sentindo seu coração acelerar. Ele nunca imaginou que Lucas se tornaria parte da conversa. O garoto, conhecido por seu jeito tímido, parecia diferente, como se houvesse uma chama em seu olhar que antes não existia. Eu sou Lucas, começou a voz baixa, mas com um ardor crescente. Ele olhou para a multidão e viu as expressões de apoio. A história do meu pai, Pedro, não é só uma história. É a vida dele. E o que Jonas fez com ele, isso precisa ser contado. A energia na sala mudou. O murmúrio inicial de ansiedade transformou-se em uma onda de apoio. Felipe sentiu algo especial naquele momento. Era como se todos tivessem se unido em uma só voz, desejando que a verdade finalmente fosse exposta. Lucas continuou, sua voz se firmando a cada palavra. Eu nunca soube o que realmente estava acontecendo até pouco tempo atrás. Encontrei coisas que meu pai escreveu antes de partir. Ele se sentia sufocado e deixado de lado, e sempre dizia que não queria que eu seguisse os passos dele. Agora eu entendo. A verdade é que eu pretendo quebrar o ciclo. A sala respondeu com aplausos, e muitos se levantaram em apoio ao garoto. Felipe mal conseguia acreditar na transformação que estava testemunhando. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Lucas exclamou, seu rosto agora iluminado por uma convicção inesperada. Se nós não falarmos, a história de Pedro se perderá. E Jonas continuará a agir como se nada tivesse acontecido. Nós somos as vozes dele agora. Precisamos nos unir. O clamor do garoto infiltrou-se nas almas de todos na sala, ativando um sentimento de força coletiva que estava adormecido há tanto tempo. Então, um homem idoso na plateia levantou a mão e pediu a palavra. A voz de um só pode ser ouvida, Lucas, mas a voz de muitos ressoa eternamente. Essas palavras ecoaram em Felipe como um chamado à ação. Ele sentiu um impulso dentro de si, um impulso que o convidava a dar um passo em direção à coragem, assim como Lucas e Miguel fizeram. Eu também tenho algo a dizer. Felipe interrompeu, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele se levantou e, com a sala observando, começou a compartilhar a própria história de seu pai, um homem que também havia sofrido nas mãos da corrupção. Sentia a dor e a luta fluírem por suas veias enquanto todas aquelas memórias se empilhavam em seu coração. Ele olhou para Lucas, que estava agora ao seu lado, e sentiu que estavam lutando juntos por algo maior. O juiz, aturdido pela intensidade do que estava acontecendo, pediu calma, mas as vozes eram como um rally em um campo de batalha. Cada revelação que se seguia alimentava a coragem dos outros na sala. E entre as histórias de dor e luta, uma nova certeza surgia. A corrupção precisava ser exposta, as traquinagens de Jonas precisavam ser desmascaradas. Mas à medida que as verdades vinham à tona, uma sombra pesada pairava. E se Jonas responder a isso? O que aconteceria com todos nós? A pergunta de Felipe pairou no ar, envolta em uma nuvem de apreensão. A sala parou em um silêncio constrangedor, todos percebendo que mesmo em meio a essa revolução, um perigo real ainda os cercava. O que aconteceria agora com aqueles que se levantavam por justiça? A luta estava só começando. A sala estava carregada de uma tensão palpável. O silêncio que seguiu a pergunta de Felipe parecia estar impregnado de ansiedade. Olhares se cruzaram, e a dúvida amedrontava até os mais corajosos. Seria possível que a verdade, tão urgente e vital, viesse a um custo que nenhum deles estava pronto para pagar?
Lucas estava em pé, ainda respirando fundo, e em seus olhos havia uma intensidade que chamava a atenção. Ele sabia que a batalha estava apenas começando, mas também tinha a sensação de um peso nas costas. Ao encarar as pessoas que o apoiavam, encontrou um motivo a mais para lutar. Ela precisa ser escutada. Lucas gritou, sua voz ressoando nas paredes do tribunal. A verdade não é só uma história, é o que nos define, e nós não podemos nos calar mais. A agitação tomou conta da sala novamente. Muitas pessoas se levantaram, e a atmosfera mudou de medo para determinação. Felipe sentiu que algo novo pulsava ali. Um novo movimento estava nascendo. Estamos juntos, disse uma mulher do fundo da sala com uma firmeza que cortou o medo no ar. Outros começaram a se manifestar, revelando suas próprias histórias de traição e dor. Todos tinham alguém que havia sofrido por causa de Jonas, por causa da corrupção que permeava suas vidas. Felipe olhou para Lucas, que agora estava cercado por um pequeno grupo de apoiadores, e sentiu uma onda de esperança. Temos que fazer algo maior, ele pensou, imaginando a possibilidade de juntar todas aquelas vozes em um grito só. Era hora de agir, de formular um plano que unisse todos naquela luta. Ele se virou para a multidão e propôs: vamos criar uma rede, um movimento. Nossos relatos precisam ser documentados, nossas histórias precisam ser ouvidas, não só aqui, mas em todo lugar. Vamos, juntos, mostrar que a coragem é mais forte do que a opressão. Os aplausos começaram a ecoar, cada vez mais altos, e uma onda de entusiasmo invadiu o ambiente. Era como se todos naquela sala tivessem se comprometido a não voltar atrás. Havia um novo sentimento de unidade, como um time que decidirá lutar por um objetivo comum. É isso mesmo! Gritou um homem de meia idade, a voz carregada de emoção. A união faz a força. Somos muitos. Mas, enquanto a energia crescia, uma sombra se fazia notar na entrada do tribunal. Era Jonas com um ar de desdém. Ele entrou lentamente, como se estivesse em controle da situação, observando a cena com um sorriso presunçoso. A sala se calou ao perceber sua presença. Eu pensei que vocês estivessem mais ocupados com as mentiras que sempre contam, Jonas disse, sua voz escaneando a multidão. Mas olhem para vocês agora. Um grupo de sonhadores. O que pretendem fazer, exatamente? Felipe sentiu o coração disparar. Ele sabia que Jonas não era apenas um homem, era uma representação do sistema corrupto que todos temiam. Mas ali, em meio a todos aqueles rostos determinados, Felipe percebeu que não estava sozinho. Estamos aqui para lutar por justiça, foi o que Felipe respondeu, firmando a postura. E sua hora está acabando. Você não pode silenciar nossas vozes. A tensão era insuportável. O futuro daquela batalha estava dançando à beira de um abismo, e o momento crucial se aproximava. O que aconteceria a seguir? Seriam capazes de resistir à intimidação, ou Jonas encontraria uma maneira de aplacar aquele crescente movimento? A sala do tribunal estava em um silêncio carregado, intercalado por olhares de indignação e determinação. A presença de Jonas, aquele símbolo da opressão, fez o ar pulsar com uma energia elétrica. Felipe se manteve firme, sentindo o calor da força coletiva que o rodeava. Aquela não era apenas uma batalha pessoal, era uma luta por justiça, por todas as vidas que haviam sido desconsideradas. Jonas olhou para Felipe. Seu sorriso era uma máscara disfarçada de desprezo. Vocês acham que uma sala cheia de palavras vazias pode abalar o que construí? A verdade é que a coragem de vocês é como uma folha no vento, frágil e passageira. A risada dele ecoou pela sala, e muitos sentiram um arrepio percorrer a espinha. Mas Felipe não estava só. Ele sentiu a mão de Lucas em seu ombro. A pressão da solidariedade era um selo de força. Não somos folhas ao vento. Somos uma tempestade prestes a surgir. A voz dele explodiu em meio ao silêncio. As palavras causaram um efeito e um murmúrio de apoio ressoou. A atmosfera mudou. Eram vozes de esperança, de coragem que não poderiam ser silenciadas. Cada um naquela sala lembrava da dor, da perda. Eram muitas histórias individuais, mas agora se entrelaçavam em uma só. Felipe olhou ao redor e viu Maria, com os olhos brilhando, cheia de orgulho. Acompanharam essa cena com seu espírito indomável. Vocês têm medo? Perguntou Jonas, observando as reações. De que adianta essa aliança se o poder está nas minhas mãos? As histórias de todos aqui não valem nada frente ao que eu posso fazer. Só temos medo de que a verdade não prevaleça. Gritou uma mulher da plateia, sua voz ecoando como um grito de guerra. As palavras dela acenderam o ambiente, e outros começaram a afirmar-se em unidade. Várias vozes começaram a se erguer, trazendo suas experiências e desabafos, como se cada ato de coragem desse combustível para o movimento. Felipe deixou que a adrenalina fluísse. Ele se inclinou para a frente com o punho fechado.
Não estamos mais dispostos a viver na sombra do medo. Se você acha que pode nos calar, está muito enganado. Estamos aqui para expor a verdade, e faremos isso juntos. A sala explodiu em aplausos e gritos de apoio. A expressão de Jonas escureceu, e pela primeira vez, ele parecia menos seguro. A sala agora era um campo de resistência, a coragem era contagiosa. Esse tribunal não pode proteger você para sempre. Ele disparou em um tom desdenhoso. Vocês não sabem com quem estão lidando. Felipe percebeu que a hora da ação havia chegado. Ele se virou para a multidão e convocou. Se alguém mais tem uma história para contar, agora é a hora. O silenciamento acabou. Juntos, vamos transformar essa sala em um eco de vozes que não tem mais medo. E como se acionado por um botão mágico, um a um, mais e mais testemunhas se levantaram. Cada um com uma história, cada uma mais poderosa que a anterior. Maria sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, orgulhosa e emocionada. As palavras de cada testemunha iluminavam a veracidade das experiências e a dor alheia, simbolizando que a luta era de todos. Os advogados se debatiam para manter a ordem, mas o juiz, agora vestindo uma aura de respeito, permitiu que a sala vibrasse com novas verdades. A presença de Jonas já não era mais ameaçadora. Suas palavras, antes cortantes, se tornaram vazias diante da onda crescente de apoio e coragem. Toda essa mentira precisa acabar, outra mulher gritou, enquanto mais e mais se juntavam à onda de revelações. A resolução estava palpável. O tribunal estava se transformando, de um local de opressão a um santuário de coragem coletiva. Coube a Felipe dar o próximo passo. Ele respirou fundo, sentindo o dever, e atravessou a sala até se colocar diante do juiz. Precisamos de medidas. Essa cultura de silêncio, de medo, não pode continuar. Que o tribunal ouça a verdade de todos. O juiz assentiu, compreendendo que a verdade era um clamor unificado. A partir desse momento, a sala se tornou um espaço sagrado de acolhimento. Miguel, Carlos, Lucas e tantas outras vozes trouxeram suas histórias à tona, e Felipe sentiu que esse era o início de um novo capítulo, que não apenas buscava justiça para Jonas, mas sucesso a todos que traziam a luz para o que antes estava escondido. Quando o tribunal se preparou para fazer a pausa, houve uma mudança incisiva na atmosfera. A luz ao final do túnel, que parecia tão distante, agora se mostrava clara. A semente da justiça estava plantada, e as pessoas sentiram que estavam caminhando rumo ao triunfo, lado a lado. Felipe finalmente conseguiu ouvir os próprios batimentos cardíacos. O que estava em jogo, e além de Jonas, era o legado de todos aqueles cujas vozes não eram mais ignoradas. Ele sorriu, um sorriso genuíno que emanava esperança e fé na transformação. E com isso, uma nova era começou. Levantando as mãos em uníssono, todos naquela sala, independentemente do resultado final, criaram uma ressonância de força juntos. Eles eram inquebráveis. Agora é a sua vez. Não espere nem mais um segundo para tomar uma atitude. Inscrever-se imediatamente no canal é essencial para receber as próximas histórias exclusivas que você não vai querer perder. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fortalecer essa corrente de boas vibrações. Comente suas reações e sentimentos sobre o final emocionante. E ainda mais, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação extraordinária. Este é o momento de mostrar seu apoio. Vamos juntos espalhar a luz e a verdade.